Boa tarde a todos. O meu nome é Bruno Leitão, eu sou técnico superior da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte e vou-vos fazer uma apresentação sobre as aplicações desenvolvidas no âmbito de uma parceria com a ESRI Portugal para declarações de prejuízos agrícolas e luta biológica. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite que foi dirigido à Direção Regional por parte da ESRI e salientar aqui o trabalho de parceria que tem sido feito no desenvolvimento destas ferramentas tecnológicas e na adaptação dessas ferramentas às necessidades da organização. Depois também gostava de dizer que a apresentação que vou fazer é o resultado de um grupo de trabalho que foi criado pela atual direção, que achou que a informação geográfica pode desempenhar um papel importante no planeamento e na adaptação das políticas agrícolas à região norte. E, portanto, eu sou apenas o comunicador, mas os resultados e o trabalho que vos vou apresentar são de um grupo vasto de pessoas de várias divisões dentro da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte. No essencial, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte é um serviço periférico do Ministério da Agricultura e do Ministério das Pescas. No fundo, são os serviços regionais de agricultura. Quase como que a força do Ministério da Agricultura nas várias regiões do país. Em particular, a região norte abrange a NUT 2 de Norte. Quanto à missão, a nossa missão é fundamental na execução das políticas agrícolas, que são definidas pelo Ministério da Agricultura e, portanto, que emanam da política agrícola comum. E, portanto, além de apoiar essa formulação das políticas, temos também um papel importante na execução e na aplicação das políticas agrícolas, alimentares, portanto, tudo que tem a ver com a questão agrícola ou as pescas ou até a própria conservação da natureza e florestas, que ainda temos algumas competências nessa matéria. Quais foram os desafios a superar nesta área que nos levaram a ter de desenvolver estas aplicações? Como é sabido, as alterações climáticas têm no seu papel mais visível os eventos climatéricos extremos. Estes eventos climatéricos extremos provocam danos nas explorações agrícolas, que podem ser danos nas culturas ou danos nas infraestruturas, morte de animais, etc. Por aí fora. O Ministério da Agricultura já faz esse levantamento. Esse levantamento é feito pelas várias regiões, pelos serviços regionais de agricultura que comunicam aos serviços centrais. Tem aqui alguns exemplos, nomeadamente os incêndios em Monchique, ou os incêndios no Algarve, ou até o granizo. Normalmente nesta altura, outubro, novembro, há sérios problemas com granizo na região de Vila Real, de Sabrosa, e portanto isso provoca danos nas vinhas e isso causa transtornos aos agricultores, porque não têm o retorno financeiro que estariam a prever. E qual é que é o problema com isto? É que não é só o Ministério da Saúde que tem menos recursos humanos, o Ministério da Agricultura também o tem, e portanto nós temos que repensar a forma como fazemos as recolhas de dados. Temos que ser mais rápidos, céleres e eficazes na recolha da informação. Até porque a sociedade não consegue compreender porque é que portanto, há excesso de burocracia em algumas matérias, outras não, e portanto quer uma resposta célere e favorável às suas pretensões. Só que isto implica trabalho de campo. Quando há uma intempérie é preciso fazer o levantamento de prejuízos e depois é preciso fazer uma verificação desses prejuízos. E, portanto, aqui depois podem entrar outras ferramentas, nomeadamente de detecção remota ou a utilização de drones para quantificar os prejuízos no terreno. Do ponto de vista da luta biológica, temos uma série de pragas e doenças. A Xylella é a mais conhecida, mas que não é abrangida por este survey. Nós aqui só abrangemos a Psila africana, que no fundo é uma doença dos citrinos provocada por um inseto, e a vespa da galha do castanheiro, que é um inseto que também provoca doenças nos castanheiros. Portanto, a luta biológica, o que é que consiste? Consiste em usar insetos para combater pragas, outros insetos, e evitar doenças.
Esta aplicação que foi desenvolvida para a luta biológica ainda é muito experimental, ela está agora em fase de testes final, enquanto a aplicação para os prejuízos já teve os testes e como teve bastante aceitação da parte dos colegas, começou a ter melhorias e quando começou a ter melhorias, porque a tecnologia assim o permite, começou a complicar-se e, portanto, está numa fase intermédia para lançamento. Portanto, estamos a falar, neste caso, de prejuízos provocados por javalis ou por mau tempo, doenças como a psila africana, temos ali um exemplo dos danos provocados pela vespa da galha do castanheiro, incêndios em instalações agrícolas, queda de muros que levam à perda de solo, por aí fora. Então o que é que nós desenvolvemos? Criámos 2 surveys, ligado aos prejuízos, que contou aqui, e devo salientar com o apoio do António Marques, que foi fundamental para este survey. As necessidades para este survey foi de identificar rapidamente os danos que são causados pelos tais eventos climatéricos extremos, de detectar padrões de eventos e de danos na região norte, uma vez que temos uma área de intervenção muito alargada, e, portanto, há aqui uma série de parâmetros que têm a ver com a morada, etc. Não nos devemos esquecer que trata-se de uma instituição pública e, portanto, tem que cumprir com o dever os deveres que são inerentes do Código de Procedimento Administrativo e o dever de notificação. No caso da luta biológica, temos a necessidade de articular as largadas de insetos parasitoides com outras entidades, de monitorizar os auxiliares que são libertados no tempo e no espaço, identificar padrões, identificar regiões onde não há as pragas, não existem as pragas, e, acima de tudo, informar os agricultores e os cidadãos. Aqui vamos ver um exemplo do survey, portanto, no fundo, o survey dos prejuízos permite identificar a ocorrência, permite identificar o agricultor e os dados do agricultor e os dados da exploração. Eu chamo a atenção que o que vão ver não tem dados pessoais, portanto, são dados trabalhados, portanto, não tem nada aqui de dados pessoais. Também visa identificar quais são as parcelas afetadas, com alguma ligação com o parcelário agrícola. Tem aqui a vantagem de descrever quais são os prejuízos, quer na parte animal, quer na parte de necessidades de alimentação animal, quer nas plantações ou nas infraestruturas. Tudo isto, e que já existia anteriormente, antes da execução deste survey, já existia um formulário em papel e, portanto, no fundo, essa conversão foi feita para poder dar resposta aos procedimentos internos de levantamento dos prejuízos agrícolas. Como resultado, temos aqui 2 partes, portanto, sai um layout em papel, que é usado, por exemplo, para as verificações no terreno, e existe um dashboard que nos permite conhecer em tempo real, assim que são carregados os surveys, nos permite conhecer quais foram as situações verificadas naquela intempérie. Temos aqui 2 exemplos, um incêndio e ali temos outros exemplos da tempestade Elsa, que se verificou alguns prejuízos ali na região do Douro, com quedas de muros, com problemas de perda de solo, etc. Portanto, este survey permite-nos rapidamente poder dar a informação sintetizada, agregada e os indicadores necessários que o Ministério da Agricultura necessita para abrir ou não medidas para que os agricultores se candidatem e que vejam os seus prejuízos tidos em consideração e, portanto, poderem receber alguma verba para colmatar esses prejuízos que tiveram, que eram inesperados. No caso da luta biológica, o survey é bastante simples, ele recolhe apenas informação também de uma ficha de campo que existe, com a vantagem de que toda esta informação é recolhida por vários técnicos e ela passa a estar centralizada no dashboard. Além do mais, é importante dizer que a Direção Regional tem, além de informação geográfica, um histórico de informação geográfica que nos permite depois poder analisar, não só no espaço, mas também no tempo, os dados que são recolhidos. Neste caso, o survey recolhe a informação base, identifica a tarefa que é talvez a questão mais importante, que no fundo há 3 tipos de tarefas, estamos a ver ali, a prospecção, largada ou monitorização. Pode haver a prospecção quando os técnicos vão ao terreno identificar se existem ou não existem as pragas,
largada quando a direção regional ou outra entidade qualquer, uma Câmara Municipal, faz uma largada de insetos para combater o inseto parasita, e a monitorização para no tempo ir verificando se o inseto vai estando no local ou não. O dashboard também é uma coisa simples, que nos permite ver onde é que foram as ocorrências, onde é que foram feitas as tarefas, neste caso uma monitorização, ou uma prospeção, ou uma largada. Portanto, nós podemos, este caso aqui também é fictício, é só para a região do Alto Minho. Neste caso estamos a ver agora, temos uma largada de insetos e depois temos uma monitorização. Foram largados 200 insetos parasitas para uma área que foi provavelmente identificada. Depois, o dashboard permite-nos também conhecer o estado, na monitorização, o estado da presença do inseto auxiliar, no fundo, e isto permite-nos tirar conclusões sobre a evolução daquelas pragas e daquelas doenças na região. Volto a salientar que a região é muito grande e, portanto, nós necessitamos dessa informação centralizada e agregada para podermos tirar conclusões, reformularmos a nossa estratégia e podermos analisar os dados. E é neste ponto que os surveys são muito importantes para a Direção Regional de Agricultura. No caso das fichas de prejuízos, permitem-nos com maior rapidez avaliar os prejuízos, permite-nos ter o big picture, o cenário grande, é bastante objetivo na reposição, para nos apoiar na reposição desses prejuízos, é integrado com os processos de verificação no terreno e, portanto, permite-nos ainda ter aqui informação adicional para a região norte sobre eventos climatéricos extremos e os danos que eles provocam. No caso da gestão da luta biológica, é muito importante para a gestão integrada das largadas na região, uma vez que há várias entidades que fazem largadas de insetos auxiliares e, portanto, isto permite saber onde é que eles foram largados e, por exemplo, permite também aos agricultores que fazem tratamentos fitossanitários não estar a fazer um tratamento numa área onde foi largado o inseto. Portanto, era feita a largada do inseto e um agricultor ao lado largava um pesticida ou um herbicida e matava os insetos que foram largados para combater a praga. E, portanto, esta informação, quando disponibilizada no portal SIG da DARAP, vai permitir aos agricultores conhecer quais são os locais onde são feitas as largadas e poder tomar medidas preventivas para não causar dano aos insetos que estão lá para fazer a luta biológica. Também é importante para a questão da análise de locais, saber onde é que é feito, e para a questão das séries temporais, porque, mais uma vez saliento, os dados no tempo também são muito importantes para poder verificar o que é que acontece no terreno. Para terminar, gostaria aqui também de mostrar, não é nada de novidade em termos de tecnologia, mas dentro do Ministério da Agricultura, a EDIA publica muitos dados geográficos, a DGADR também tem alguma informação. A DRAP Norte, no seguimento da parceria com a ESRI de Portugal, colocou em dezembro do ano passado, colocou o portal geográfico da DRAP Norte, que tem dados de outras entidades, mas também tem dados próprios da DRAP Norte e, no fundo, o objetivo do portal SIG é poder apoiar algumas decisões dos agricultores face a um conjunto de aspectos biofísicos do território. Dados da DRAP Norte têm, por exemplo, a carta de solos do Entredouro e Minho, tem dados da DGAD, nomeadamente a reserva agrícola, tem dados do ICNF, nomeadamente as áreas afetadas por algumas pragas, tem dados da DGAV, nomeadamente o problema da xilela, que aqui já tem dados do ano passado, portanto é preciso ir atualizando os dados à medida que a bactéria se vai expandindo. Tem, por exemplo, dados de verificações de visitas, por exemplo, o que vamos ver a seguir, nomeadamente os investimentos na recuperação de muros caídos com as intempéries no Douro, e, portanto, tem também dados aqui dos aproveitamentos hidroagrícolas, nomeadamente as redes de rega, os perímetros de rega, algumas parcelas agrícolas que no caso da viticultura temos aqui, por exemplo, parcelas vitivinícolas históricas, ok? Portanto, tem aqui um conjunto de dados que permitem ao agricultor fazer uma análise para a região. Vai ter também dados do censo agrícola de 2019 e dados dos censos anteriores que permitam fazer aqui alguma análise espacial.
E com isto gostava de agradecer mais uma vez a oportunidade que foi dada pela ESRI Portugal e dizer que estou ao vosso dispor para questões que sejam necessárias. Obrigado.